Olá, eu vou apresentar para você agora o sistema Tabela Nutricional Anvisa, que é um sistema especializado no desenvolvimento de tabelas nutricionais para produtos alimentícios no padrão das exigências Anvisa. Antes de iniciar a minha apresentação, quero falar que esse sistema ele já está atualizado, né? Nossa base de dados da TACO e do IBGE já consta o banco de dados de alergênicos para cumprir a resolução ARDC 26 de 2015, onde existe uma exigência obrigatória da presença de informações a respeito de alergênicos nos alimentos. Então, nosso sistema já está atualizado para essa nova exigência. Então, no menu lateral, você vai ver alguns itens. Eu vou dar uma explicação prévia de cada item e depois eu vou mostrar como é que funciona, como é que você vai fazer para poder criar uma tabela nutricional através desse sistema. Você vai ter acesso a esse sistema completo depois que você confirmar o teu cadastro em nosso site e depois de você efetuar a sua contratação em um de nossos planos através do link contratação desse mesmo menu. Nesse menu, o primeiro item são os ingredientes, que é o primeiro passo para você poder criar a tabela. Dentro de ingredientes você tem meus ingredientes e base TACO IBGE. Eu vou começar pela base TACO IBGE. Essa base TACO IBGE são as duas principais bases disponíveis hoje no Brasil de alimentos, dá aproximadamente 2.500 alimentos. E boa parte das tabelas, ou quase todas as tabelas que você for montar, essa base vai te atender. Já tem informações detalhadas, inclusive de alergênicos, conforme eu tinha falado inicialmente. E nessa tela aqui você vai poder pesquisar ingredientes, né, que você tem interesse em estar utilizando, inclusive verificar a presença de alergênicos, né, informações detalhadas nutricionais, enfim, você vai ter acesso completo às duas bases aí, tanto para consultar quanto para você também poder inserir nas suas receitas e posteriormente nas tabelas. E você tem a parte de meus ingredientes, que é a possibilidade que a gente deu de, se porventura você não encontrar algum ingrediente nessas duas bases que a gente disponibiliza, você ter a possibilidade de você inserir o seu próprio ingrediente, né, detalhando as informações nutricionais de cada ingrediente e informando também a presença de alergênicos para que a tabela fique completa quando você gerar, né? A maioria das telas, principalmente as que têm a possibilidade de você incluir, você vai ver que elas são parecidas, os itens em cima, né? Tem uma barra de navegação em cima, onde você vai perceber que tem um ícone de inserir, um ícone de editar e os ícones de navegação: próximo registro, registro anterior, último registro, primeiro registro, né? As abas, tem algumas telas que tem abas para você poder navegar também, enfim. O sistema basicamente funciona da mesma forma em todas as opções que a gente possibilita. Então na parte de ingredientes é onde você vai cadastrar ou utilizar a matéria-prima que já existe. Basicamente, as únicas duas opções que você vai utilizar para poder criar as suas tabelas é ingredientes e o item tabelas nutricionais, que dentro dele você tem receitas, né? O link de receitas, que é onde você vai criar as suas receitas a partir das suas matérias-primas. E, finalmente, a parte de tabelas nutricionais. Perceba que o nosso sistema ele é multitarefa, então ele permite que você abra mais de uma janela para você poder trabalhar. Então isso te dá uma condição de você consultar informações, enfim. Você vai ter a possibilidade de trabalhar melhor as possibilidades.
Agora os itens abaixo já não estão diretamente ligados à parte de produção de tabela, mas que tem a ver com a tua presença no nosso sistema, né? Então, em configurações, você pode alterar a tua senha de acesso, né? Clicando aqui, você vai inserir a sua senha atual e a sua nova senha. Para você poder gerar uma nova senha de acesso. A parte de login automático, que é essa parte que é extremamente útil para quem utiliza o sistema com muita frequência e não quer ter aquela necessidade de estar digitando usuário e senha toda hora, enfim. Se você ativar essa opção, da próxima vez que você acessar o URL do sistema, ele já vai logar diretamente, né? Você já vai cair diretamente nesse painel. O link contratação, que é o link onde você efetua a contratação do nosso sistema, né? Aqui a gente tem 4 planos. Esses são os preços da data da gravação desse vídeo. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, então pode ser que haja diferença de preço, ou para mais ou para menos, a depender das promoções da semana, enfim. Mas nessa tela aqui é onde você efetua a sua contratação, e a gente tem 4 planos, que é o mensal, trimestral, semestral e anual. Perceba que abaixo de cada item a gente inseriu o valor correspondente ao mensal, né? Por exemplo, o mensal custa R$45, o trimestral custa 30, mas o valor que você vai pagar é 90. Né? Então a gente dividiu os valores para você ter uma noção do desconto que você vai ter contratando um plano diferente do mensal, né? Hoje o plano que mais compensa é um dos planos mais vendidos também, é o plano anual, pelo fato de praticamente você vai pagar por um ano inteiro 4 meses do mensal, né? E fica com tranquilidade para criar tabelas quando você quiser, sem pressão, como o nosso sistema é limitado, né? E além disso, você ainda conta com o nosso suporte via WhatsApp também no plano, somente no plano anual. Nos outros planos você tem um suporte limitado por e-mail, né? Você manda um e-mail para a gente. E como é que tem acesso a esse suporte, a esses dados? Aqui em suporte técnico, quando você clicar, você vai ter acesso ao nosso e-mail aqui, né? Se você efetuar a contratação do anual, aqui embaixo já vai aparecer o nosso número WhatsApp para você poder tirar suas dúvidas, enfim, receber o suporte pelo WhatsApp também. Após a sua contratação, que é efetuada pelo PagSeguro, todas as formas de pagamento, você vai ver a vigência do teu contrato aqui, de acordo com o período que você selecionou, né? A contratação não existe nenhum tipo de fidelidade, a renovação não é automática, ou seja, se você não renovar, se você não pagar, a tua conta ela é cancelada automaticamente. Para voltar a utilizar, você tem que novamente fazer uma nova contratação, né? Os teus dados ficam salvos, então você não precisa ficar preocupado se você cancelar, ou se você não renovar no mesmo dia e no outro dia suas tabelas sumirem. Mas a gente não mantém esses dados por muito tempo, então a gente só dá essa possibilidade para aqueles clientes que às vezes esquecem, né, da renovação. Enfim. E o link de vídeo tutorial, que é esse vídeo agora que você está assistindo. Então vamos lá agora para a confecção da tabela nutricional propriamente dita. Eu vou criar uma tabela, uma receita simples. Como eu sei que os ingredientes constam na minha tabela, na base TACO e BGE, eu já vou direto em receitas. Eu não tenho necessidade de passar na parte de ingredientes. Então eu vou clicar aqui para incluir uma nova receita.
Vou chamar essa receita de bolo simples. O peso final dela é 670 gramas. Importante lembrar que esse peso final ele tem que ser no mínimo igual à soma da matéria-prima. Eu digo no mínimo porque às vezes você insere água, insere algum outro ingrediente que não consta na lista de ingredientes e que o rendimento é um pouco maior. Então, eu clicando no mais aqui, eu venho aqui, vou colocar 200 gramas de açúcar. Gramas de farinha de trigo. Vamos pesquisar aqui, farinha. Todos os campos você tem essa possibilidade de pesquisar, né? Fica mais fácil. Perceba que nessa tela aqui, quando eu clico no mais aqui, ele tem duas possibilidades. Ou você seleciona um ingrediente seu inserido previamente, ou você insere um ingrediente na base Taco IBGE, né? Não é permitido utilizar os dois, então quando você utiliza um, o outro automaticamente é desativado. Então vou colocar aqui 200 ml de leite. E por fim, 20 gramas de fermento. Ok. Então perceba que a soma dos ingredientes aqui é exatamente o meu peso final, né? Depois que eu inserir os ingredientes, eu já posso salvar. Toda a tela de inserção, depois você vai perceber esses três ícones. Esse X aqui é para cancelar o que você inseriu. Esse Vzinho com mais é para você salvar e já inserir outro. Ele já vai, a próxima tela já é uma tela para você inserir uma outra receita. E esse aqui simplesmente salvar, que é o que eu quero nesse momento. Então, eu salvei, né? A minha receita agora já está pronta para poder criar a tabela dessa receita. Então eu posso fechar aqui essa tela de receita, vou em tabelas nutricionais e aí eu vou adicionar uma nova tabela. Aqui eu vou selecionar a receita correspondente a essa tabela, a medida da porção, que toda tabela nutricional ela tem que ter uma medida, né? O que é que você está medindo naquela tabela ali? Normalmente uma porção do teu produto final, ou se o seu produto final for uma única porção, aí você pode colocar uma porção, uma lata, um sachê, enfim. Aqui essa lista de porções aqui também elas vêm de acordo com o regulamento. Então eu vou selecionar aqui uma fatia média. Obviamente é importante você pesar para que você tenha uma tabela mais próxima do real, né? Então eu já pesei a minha fatia previamente, então 50 gramas, e eu seleciono se contém glúten ou não. A partir do momento que eu salvo, eu posso salvar depois que eu preenchi as informações. Quando eu salvo, você vai perceber que aqui ao lado a sua tabela já está montada, né? Então a sua tabela já está pronta. Veja que a única coisa que eu fiz foi simplesmente adicionar ingredientes à minha receita e salvar. Aqui em alergênico você pode perceber que já consta os alergênicos que estavam na minha lista de ingredientes previamente salva, né? Por isso que é importante, se você inserir algum ingrediente, você associar se tiver algum alergênico, porque aí quando você criar a sua tabela ele já vai direto, você não precisa ficar preocupado se tem que inserir ou não. E depois que você cria a sua tabela, um ponto importante, você pode perceber que tem atenção, tem um aviso que a gente colocou aqui. Por quê? Porque quando você
selecionar para poder imprimir essa tabela, ele vai abrir uma nova janela pop-up. E normalmente na primeira vez que você abre isso daí, ele vai bloquear por uma questão de segurança, dependendo do navegador que você esteja. Então, próximo aqui, mais ou menos nessa região, se você estiver utilizando o Google Chrome, normalmente aparece aqui uma caixinha com um xizinho vermelho informando que o pop-up foi bloqueado. Então é importante você ir lá, clicar e desbloquear. E aí, de umas próximas vezes, isso não vai aparecer mais, é só a primeira vez. Então, para eu poder ter acesso à parte de impressão, eu tenho que editar essa tabela, perdão. Então eu venho aqui no ícone editar, ou simplesmente se eu clicar 2 vezes nessa tela aqui, é a mesma coisa de clicar em editar. Aí eu posso selecionar o tipo de impressão. Então hoje a gente tem 5 tipos de tabelas para você poder imprimir, né? Nosso sistema hoje é o mais completo que existe no mercado, o mais atual e o mais completo. Então a gente tem a tabela padrão, a tabela adicional, a tabela completa, a tabela de vitaminas e a tabela de sais minerais. Todas de acordo com a receita que você selecionou. Então eu vou começar pela tabela padrão. Basta clicar em imprimir receita, ou perdão, imprimir tabela. E ele já vai abrir uma tela com a tabela em PDF, né? É uma tabela que pode ser impressa, você pode enviar para um design gráfico para ele poder importar e montar um rótulo, por exemplo, né? Então ele já vem com as informações de acordo com o que você preencheu. Você pode salvar, imprimir. Então essa é a tabela padrão. É a tabela padrão. Agora vamos à tabela adicional. Na tabela que a gente chamou de adicional, a gente incluiu o colesterol, o cálcio e o ferro, que é uma recomendação da Anvisa também que se tenha sempre que possível, apesar de não ser obrigatório, a menos que no rótulo você informe que tenha a presença de um deles. Mas se no rótulo você não informa que tenha a presença de um deles, não é obrigatório. Mas sempre que possível é bom apresentar essas 3 informações. Então essa é a tabela adicional. Na tabela completa, você tem, além dos itens adicionais, né, conforme eu tinha falado anteriormente, você tem as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, né, que a depender do produto que você vai rotular, existe uma necessidade de colocar esses 2 itens. Lembrando que essa tabela, ela quando você importa no software gráfico, você pode manipular ela da forma que quiser, tirar coisas, inserir coisas, né? Então é mais como uma referência para vir pronto, né? O design já pega uma tabela dessa e já facilita o trabalho todo dele. E aqui, por fim, a de vitaminas e de sais minerais, que a depender da sua necessidade, você pode depois montar uma tabela única com todos os itens, né? A gente botou separado porque a gente sabe que às vezes no rótulo não cabe uma tabela inteira, então às vezes vai ser necessário se dividir em 2, ou enfim, apresentar somente aquela que importa realmente para o produto. A tabela de vitaminas e a tabela de sais minerais. Sais minerais. Então com isso daí você já tem, seu sistema já está completo, né? Suas tabelas, você tem essas 5 possibilidades que você pode salvar em PDF no seu computador para utilizar posteriormente, né? Enfim, e você tem todas essas possibilidades que o sistema te dá. Sugestões e críticas são sempre bem-vindas, porque essa não é a primeira versão desse sistema, essa já é a segunda versão desse sistema, então ele já está numa versão melhorada. A gente ouviu bastante críticas e muitas sugestões, muitos elogios também, então
a gente quer continuar recebendo esse feedback para que a gente possa crescer ainda mais essa ferramenta.